Meus pais me olharam nos olhos e disseram: "Gostaríamos que você nunca tivesse nascido." As palavras cortaram mais fundo do que qualquer lâmina. Meu peito ardeu, mas eu me mantive de pé, firme. Olhei para eles e disse: "Se é isso que vocês desejam, então considerem como se eu nunca tivesse existido." Então eu saí. Meus passos ecoaram como tiros contra o silêncio. 30 minutos depois, a festa inteira entrou em pânico. Meu celular acendeu com 36 chamadas perdidas das mesmas pessoas que tinham acabado de me apagar. Meu nome é Rodrigo Bastos. E esta é a história de como eu fui quebrado, apagado e depois renascido. Estou prestes a compartilhar algo muito próximo ao meu coração. Mas antes de eu fazer isso, você pode dizer um oi nos comentários ou me contar de onde você é? Eu adoro saber até onde minha história está chegando. É sempre bom saber que não estou sozinho nessa. Obrigado. E agora, deixe-me contar tudo. E se a minha história ressoar com você, por favor, considere seguir este canal. Às vezes, o que precisamos é saber que alguém lá fora se importa, e o seu apoio me ajuda a continuar dizendo a verdade, dizendo a verdade. Acordei antes do sol, com o horizonte de São Paulo, enquadrado pela janela do meu pequeno apartamento no Itaim Bibi. A cidade já parecia viva, aço e vidro, capturando o primeiro rubor de luz. Hoje deveria ser o meu dia. O dia em que anos de exaustão, noites sem fim no escritório e sacrifícios implacáveis finalmente te significariam alguma coisa. Eu disse a mim mesmo para não pensar em dinheiro, não pensar nas contas que paguei e que não eram minhas, para não deixar nada estragar o brilho da minha formatura do MBA. Meu celular vibrou antes mesmo de eu entrar no banho. Uma mensagem da mãe. Lembre-se, deixe a Alice sentar no meio. Seus convidados podem ficar na mesa lateral. 10 segundos depois, papai acrescentou: "Não se gabe daquele projeto de R$1 milhão. Sou arrogante." Fiquei ali olhando para a tela, o vapor enchendo o banheiro, meu peito apertando. Mesmo no meu dia, o centro das atenções pertencia a outra pessoa. Quando entrei na cozinha, o Eduardo já estava lá, encostado no balcão com 2 cafés. Ele tinha um sorriso no rosto, aquele mesmo sorriso inabalável que ele usava desde o ensino médio. "Este é o seu dia, Rodrigo. Não deixe ninguém roubá-lo." Ele me entregou o copo. Forcei um sorriso, mas meu estômago embrulhou. No campus da FGV, balões balançavam no ar de junho. Professores em becas escuras apertavam mãos. Famílias aplaudiam. E meu nome foi chamado. A professora Helena me abraçou, sussurrando: "Você é uma das mentes mais brilhantes que já ensinei. Não se esqueça disso." Na recepção, a Camila me deu um tapinha nas costas, sua voz se sobressaindo acima da multidão. "Você salvou aquele contrato quando ninguém mais conseguia. Hoje bebemos em homenagem a isso." O orgulho deles em mim parecia real, tangível. No entanto, quando verifiquei meu celular, ele vibrou novamente. Desta vez, uma notificação do restaurante. O depósito havia sido ajustado. 2 mesas adicionais acrescentadas por solicitação da família. Eu não tinha aprovado isso. Meu cartão tinha sido cobrado de qualquer maneira. No final da tarde, fiquei na ponte olhando para o rio Pinheiros, a água refletindo o sol. Abri meu diário de couro e escrevi: "Não quero mais ser usado. Eu quero ser visto." Fechei a capa com força assim que meu telefone vibrou mais uma vez. Desta vez, era a Elice. "Precisamos conversar hoje à noite. É importante." De volta para casa, verifiquei o mapa de assentos que o restaurante tinha enviado. Meus amigos, meus colegas, as pessoas que me carregaram até aqui foram empurrados para a borda distante da sala, perto da cozinha. O lado da família dos meus pais ocupava o centro.
O nome da Alice estava escrito em negrito na mesa principal. Meu próprio nome parecia uma reflexão tardia. Por um segundo, pensei em cancelar tudo, mas então abri o gravador de voz no meu celular. Se eles tentassem me humilhar, se me apagassem novamente na frente de todos, eu teria provas. Apertei o botão de gravar e deslizei o telefone para o bolso. Enquanto a noite caía, a cidade se iluminava com faróis âmbar rastejando pela Avenida Paulista. Abotoei meu paletó, olhei no espelho e disse a mim mesmo: hoje à noite, eles vão me ver. Ainda assim, a mensagem da Alice piscava, na minha tela, como um pulso que eu não conseguia ignorar. A caminhada pelo campus mexeu com algo que tentei muito enterrar. Memórias de quando percebi pela primeira vez que eu era invisível. Alphaville, um bairro tranquilo, onde a grama era aparada e as casas pareciam todas iguais. Mas dentro da minha, as regras nunca foram as mesmas para os 2 filhos. Aos 15 anos, eu tinha acabado de ganhar aquela Olimpíada Estadual de Matemática. Cheguei em casa com a medalha ainda quente contra o meu peito. Papai mal olhou para ela antes de se virar para o vizinho, sorrindo. A Alice já está escrevendo as redações para o vestibular de medicina. Ela vai ser médica, o orgulho desta família. A medalha poderia muito bem ter sido de plástico. Então, veio minha festa de aniversário. Balões e um bolo de mercado na mesa. Amigos da escola amontoados na nossa pequena sala de estar. Inclinei-me, pronto para soprar as velas, quando notei a cobertura no topo em letras vermelhas brilhantes. Feliz aniversário, Alice. Meu nome estava espremido no canto como um pensamento posterior. Meus amigos riram, achando que era algum tipo de piada interna. Eu ri também, embora algo no meu peito tenha estalado. Foi o Eduardo, naquela época, apenas mais um garoto desajeitado do clube de matemática, que se inclinou para mim durante a festa e sussurrou: você não precisa da permissão deles para brilhar. Eu não sabia então o quanto me agarraria a essas palavras. Numa tarde de verão, ajudando o papai a limpar caixas na garagem, tropecei em uma pasta rotulada, fundo da faculdade, crianças. Minhas mãos tremiam enquanto eu a abria. Cada item, cada retirada estava marcada para a Alice. Cursinhos pré-vestibular, taxas de laboratório, consultores de inscrição. O saldo estava quase zerado. Meu nome não estava em uma única página. Quando a mamãe me percebeu segurando a pasta, ela a arrancou de mim. Você é o mais velho, disse ela secamente. Você vai para a área de finanças. Você vai ganhar dinheiro rápido. Sua irmã precisa disso mais do que você. As palavras cortaram fundo, alojando-se como farpas que eu nunca conseguiria arrancar. Guardei a medalha de matemática numa caixa de sapatos debaixo da minha cama, ao lado de cadernos velhos e lápis. Ficou lá juntando poeira, enquanto os prêmios de biologia da Alice alinhavam a lareira. Nos jantares de família, toda a história voltava para ela. Eu me tornei o personagem de fundo na minha própria casa. Anos depois, eu entenderia que o fundo da faculdade deveria ser para nós 2. Ele tinha sido drenado muito antes de eu sequer me inscrever para as faculdades. Foi por isso que tive que trabalhar em turnos numa cafeteria. Por isso preenchi pedidos de bolsa de estudos na calada da noite. Por isso aprendi a sobreviver à base de miojo, enquanto a mensalidade da Alice era coberta sem questionamentos. Ainda me lembro de como a tia Janete me puxou de lado uma vez, com a voz baixa. Não diga à sua mãe que eu disse isso, mas eles já decidiram o seu caminho há muito tempo. Ela apertou meu ombro antes de se afastar, me deixando com a verdade que eu não estava pronto para encarar. Minha vida tinha sido escrita por mim, e eu nunca fui destinado a assumir o palco central. Quando a mamãe, mais tarde, guardou aquela pasta de volta na caixa e fechou a tampa, eu soube que minha estrada seria sempre uma subida íngreme. Eu sempre seria solicitado a dar, enquanto a Alice estava destinada a receber. Escolhi economia
porque era prático e rápido. Me formar cedo, conseguir um emprego, ter meu próprio lugar, parar de ser um fardo. Esse era o plano. Na universidade estadual, aprendi a viver com pouco. Um colchão no chão, uma mesa que peguei de uma doação na calçada, um calendário coberto de turnos de trabalho. Segunda, quarta e sexta, eu abria a cafeteria do campus às 5 da manhã. O ar escuro cheirava a grãos de café e água sanitária. Terças e quintas, eu digitava números de processos num escritório de advocacia até meia-noite, dedos dormentes pelo zumbido da luz fluorescente. Todo mês, enviava dinheiro para casa para ajudar nas despesas. Parecia bom no começo, como uma prova de que amar-o era útil. Então, se tornou esperado, depois exigido, depois invisível. Quando meu primeiro salário caiu, peguei o metrô até uma loja de departamento e comprei para a mamãe um lenço cinza macio que eu a tinha visto admirar num catálogo. Embrulhei eu mesmo e escrevi um bilhete sobre como um dia eu seria capaz de fazer mais. Naquela noite, papai mandou uma mensagem. Este mês, a Alice precisa de um novo kit de anatomia. Você pode transferir um pouco a mais? Nenhuma menção ao lenço. Nenhuma menção a mim. Fiz a transferência, fiquei no ponto de ônibus no frio e observei minha respiração deixar meu corpo. Os pedidos ganharam um ritmo, sempre urgentes, sempre de última hora. Eles não vão liberar a vaga do laboratório dela, a menos que paguemos hoje. Havia uma taxa surpresa para horas clínicas. A conta de luz chegou atrasada. Aprendi a mover dinheiro entre contas como areia, através de um punho fechado. Toda vez, eu dizia a mim mesmo que aquela seria a última emergência. E toda vez outra chegava. Alice e eu conversávamos no espaço estreito que irmãos cavam quando o clima familiar está ruim. Ela ligava tarde depois dos laboratórios, exausta e grata, me contando sobre um professor que finalmente lembrou Yechiel, o nome de Bagiel, sobre um paciente que a fez chorar da melhor e da pior maneira. Ela nunca pedia dinheiro, diretamente. Sempre vinha através da mamãe ou do papai. Isso tornava mais fácil fingir que estávamos no mesmo time, que eu estava investindo no nosso futuro. Que um dia haveria um acerto de contas onde tudo isso seria visto e contado. O Eduardo se tornou meu ponto de checagem. Ele me encontrava atrás da máquina de café expresso, depois de um turno duro, e deslizava um sanduíche quente pelo balcão. Você está queimando por dentro, cara, ele dizia. Eu dizia a ele que estava bem. Eu disse isso tantas vezes que soava verdade. Mais tarde, no meu quarto silencioso, com o aquecedor estalando, abri uma planilha Rian em branco e digitei um título que eu não queria ver. Livro caixa, família. Comecei a listar cada transferência, cada conta que cobri, cada vez que salvei um prazo que outra pessoa perdeu. Os números se alinharam como uma confissão. Mantive os arquivos sincronizados no meu celular, uma contabilidade secreta de amor que ninguém mais queria equilibrar. No verão antes do meu último ano, as ligações se transformaram em alarmes. O primeiro empréstimo estudantil para o próximo semestre da Alice travou horas antes do prazo final. A voz da mamãe tremia na linha. Eles precisam de um fiador por apenas algumas semanas, até a papelada do papai ser liberada. Não é nada. Assinei a garantia num computador da biblioteca, com o coração martelando, dizendo a mim mesmo que era temporário. Alguns meses depois, um representante do banco ligou para confirmar a extensão da garantia num empréstimo reestruturado. Meu nome aparecia em negrito. Olhei para o teto, depois da ligação, as pás do ventilador borrando. Tínhamos concordado que seria temporário. Tínhamos prometido que seria removido. Naquela noite, Alice mandou mensagem. Achei que eles tinham tirado seu nome. Sinto muito. Eu acreditei nela. Eu não queria um vilão.
Eu queria uma família que mantivesse sua palavra. Me formei, encontrei um emprego de analista júnior em São Paulo, me mudei para um apartamento mal grande o suficiente para dar uma volta e aprendi a respirar de novo. A cidade me deu arestas nas quais eu podia me apoiar. Eu trabalhei, eu cresci, eu me tornei útil em salas que notavam. O dinheiro para casa continuou. Sempre continuava. Quando a empresa me promoveu para a área de estratégia e eu finalmente vi um caminho para subir, liguei para casa para compartilhar as boas notícias. Mamãe perguntou sobre a preparação da Alice para ir para a residência. Papai perguntou quando eu poderia adiantar as taxas do exame e que acertaríamos depois. O depois nunca veio. O lenço que comprei para mamãe apareceu numa foto de família sobre a lareira atrás da Alice no Natal. Não nos ombros da mamãe, mas enfiado debaixo de um vaso de cristal, um adereço, uma peça de cenário. Procurei significado onde não havia nenhum. É só um lenço, disse a mim mesmo. É só dinheiro. É apenas o papel que você interpreta até que eles percebam que você é mais do que o papel. Quando me inscrevi para o programa de MBA, eu já tinha aprendido a linguagem da crise. Negociava contratos com fornecedores de dia e negociava com meu próprio sangue à noite. Quando fui aceito, paguei a matrícula com uma risada que soou como uma tosse. Empacotei minha vida em 3 caixas. Disse a mim mesmo que o diploma mudaria a matemática e me mudei para o Itaim. Anos depois, na manhã da formatura, mamãe enviou um convite de calendário chamado EPAO, Planejamento Pré-Jantar. Ele deslizou na minha tela com a eficiência fria de um software de escritório. Quando abri, o plano de assentos já estava decidido. A mesa principal, centralizada para a Alice e o lado materno. A mesa extra, designada para meus colegas, perto do corredor de serviço. Arranjamos um lugar de honra para sua irmã. Mamãe escreveu como se eu tivesse pedido. Fiquei olhando para o convite, depois para o arquivo Livro Caixa Família, brilhando na minha pasta. Por um longo minuto, não fiz nada. Então fechei o notebook e dei o nó na minha gravata. Se eles me empurrassem para as bordas novamente esta noite, eu precisava saber o que faria quando finalmente te ficasse sem bordas. O restaurante nos jardins parecia um cartão postal de uma vida que eu achava que queria. Quente, iluminado, jazz baixo, taças de cristal que capturavam o fôlego da sala. O Eduardo caminhava ao meu lado, batendo no meu ombro de propósito, do jeito que ele faz quando sente que estou me perdendo. A professora Helena chegou num vestido azul marinho e me abraçou com os 2 braços. A Camila acenou do bar, seu sorriso brilhante o suficiente para abrir caminho. Por um breve segundo, a noite pareceu limpa. Então meus pais apareceram com o sorriso ensaiado de anfitriões que conhecem o roteiro. Eles me abraçaram suavemente e giraram com força, varrendo a Alice para frente como uma peça central. Esta é a nossa Alice, disse a mamãe para a professora Helena. Ela salva vidas. Papai apertou a mão da Camila e perguntou como era trabalhar com alguém que fica sentado numa mesa o dia todo. Engoli o gosto de metal. Olhei para o diagrama do salão que o maître tinha colocado no suporte. A mesa central brilhava sob um anel de luzes pendentes. A placa com o nome da Alice estava no meio, ao lado da minha mãe, cercada por uma meia-lua de parentes. Meu próprio nome estava impresso numa mesa de canto, perto da porta da cozinha, aquela que soprava vapor e barulho de pratos cada vez que balançava. Meus amigos, pessoas que lutaram por mim e comigo, foram designados para lá também. Quando nos sentamos, um colega que eu admirava perguntou aos meus pais se eles estavam orgulhosos. O sorriso da mamãe foi fino. Ele é bom com números, disse ela. Mas a Alice, bem, ela salva pessoas. A Camila levantou sua taça e começou a falar sobre o negócio que eu tinha resgatado na primavera.
Como aquilo impediu uma empresa de colapsar, como salvou os empregos de 1000 famílias. Papai cortou, educadamente. Esse é o trabalho dele, disse ele. Não é a mesma coisa. A mesa absorveu o julgamento como um líquido derramado. Continuei respirando. Disse a mim mesmo para lembrar do rio, do diário, da promessa que fiz a mim mesmo horas antes. O Eduardo apertou a mão no meu ombro por baixo da mesa. Não é culpa sua, ele sussurrou. Atrás de nós, uma tia que eu mal conhecia murmurou para o marido. O Rodrigo tem dinheiro, mas não tem alma. Eu não me virei. Fixei meus olhos na vela e observei a chama tremer. Na volta do banheiro, passei pela Alice, que estava virada levemente de costas para o salão, falando com uma amiga da residência médica. A voz dela estava abafada e rouca. Se o Rodrigo não tivesse pago, ela disse, eu teria quebrado há muito tempo, mas eles nunca vão dizer isso em voz alta. A verdade sentou-se entre nós como uma terceira pessoa. Ela me viu, se encolheu e olhou para baixo. Eu balancei a cabeça e continuei andando. Eu queria dizer a ela que eu entendia. Eu queria dizer a ela que entender não tornava o peso mais leve. De volta à mesa, meu celular vibrou. Um colega de trabalho tinha me marcado num story. Toquei para abrir e vi a mesa central brilhando. A legenda dizia: a família da doutora é a estrela desta noite. A câmera passou pelos rostos que eu conhecia desde a infância e cortou logo antes de chegar ao meu. Assisti 2 vezes. A segunda vez doeu mais. Um banner de e-mail surgiu no topo da minha tela com a fatura atualizada do restaurante. Abri sem pensar. O total me encarava, meu cartão no arquivo, meu nome na linha que importava. Rolei para a sua sessão de observações. Obrigado por sediar esta celebração, dizia. Parabéns à doutora... Alice. A risada dos meus pais flutuou pela sala, enquanto diziam a um primo que tinham organizado esta noite para assar nossa Alice, que nos enche de orgulho. Senti algo dentro de mim clicar no lugar. Não um estalo, mas um travamento firme. Levantei minha taça e bati nela suavemente com minha colher. A sala não se aquietou a princípio. Depois, sim, vozes caindo como moedas num poço. A Camila olhou para mim. A professora Helena cruzou as mãos. O Eduardo observava meu rosto do jeito que se observa um amigo num precipício. Eu me levantei, ombros quadrados, o murmúrio diminuindo até virar um silêncio. Eu podia sentir o jazz desaparecendo atrás de mim, a luz da vela acumulando na base do copo, a porta da cozinha abrindo e fechando, num ritmo que eu conhecia a minha vida toda. Enchi meus pulmões e segurei a sala no espaço de uma respiração, pronto para parar de fingir que eu não estava lá. A sala clicou, em quietude, quando minha colher beijou a borda da minha taça. Senti o calor na minha garganta e deixei que ele se firmasse, em palavras. Se eu sou apenas a carteira, eu disse, minha voz tremendo nas primeiras sílabas, antes de encontrar firmeza. Então quem pagou as contas, a mensalidade, o hospital? Por um instante, ninguém se moveu. O jazz gaguejou e ficou quieto. Alguém pousou um garfo e soou como um martelo de juiz. Continuei porque tinha carregado esse livro caixa na minha cabeça por 10 anos. Eu paguei a luz quando as luzes piscaram. Eu cobri as taxas de atraso quando os avisos chegaram em vermelho. Eu garanti empréstimos que me disseram que seriam temporários. Empréstimos que, de alguma forma, nunca me deixaram ir. Todo mês, eu enviava dinheiro para casa para que outra pessoa pudesse respirar. Murmúrios farfalharam ao redor da mesa, uma ondulação de tecido numa sala quente demais. O rosto do papai coloriu-se para o tom de uma luz de aviso. Seu filho ingrato, disse ele mais alto do que precisava. Gostaríamos de nunca ter dado à luz a um filho tão desrespeitoso. A frase bateu como uma porta
batendo numa casa silenciosa. Olhei para a vela e observei a chama se curvar e se levantar, novamente. Engoli, senti gosto de cobre e examinei os rostos que me viram crescer de um garoto com uma medalha para um homem que pagou pelo bolo e ainda assim não ganhou uma fatia. Se é isso que vocês desejam, eu disse, e minha voz me surpreendeu com sua calma, então considerem como se eu nunca tivesse existido. Cadeiras rangeram. Os lábios de um primo se abriram. Os olhos da Camila ficaram ferozes, com um tipo de raiva protetora que eu nunca tinha sentido em meu favor, vindo do meu sangue. Pousei minha taça, a base clicando no cristal. Eu me afastei. O piso de madeira deu aos meus passos uma batida. Cruzei o anel de luz, passei pelo maître e empurrei a porta de puxador de latão para o corredor, onde cheirava a limpador cítrico e ar frio. Rodrigo! Eduardo chamou, tentando me alcançar, mas levantei uma mão sem me virar. Me deixe ir sozinho. Ele diminuiu o passo e, naquela pausa, senti a borda limpa de algo terminando. As luzes do saguão achatavam a noite como num frame de filme. Lá fora, o bairro dos Jardins zumbia e piscava. Uma mensagem brilhou antes que a porta se fechasse atrás de mim. Alice. Sinto muito. Eu sei o que você fez. Eu tive medo de dizer. Fiquei sob o toldo enquanto o manobrista apitava para um táxi e olhei para a mensagem até a tela embaçar. Não digitei nada de volta. No táxi, a cidade deslizava em pinceladas molhadas, reflexos vermelhos e brancos manchando o para-brisa. Meu celular vibrava como um inseto preso. Mãe, pai, tia Janete, um colega que não sabia o que fazer com o silêncio que eu tinha deixado naquela mesa. O motorista olhou para mim pelo espelho, como se pudesse sentir o barulho no meu bolso. Deixei tocar. Deixei tudo tocar. Quando cheguei ao meu prédio, o rio devolvia as luzes da cidade em moedas trituradas. Subi as escadas para evitar a conversa de elevador, destranquei minha porta e entrei no escuro. Não acendi as luzes. Coloquei meu celular no balcão e encarei a janela, a cidade respirando lá embaixo. A tela acendeu novamente, insistente. Quando finalmente peguei, o número na tela de bloqueio me encarava de volta. 36 chamadas perdidas. Eu as contei porque contar é o que eu faço quando preciso que o mundo tenha uma forma. 36 tentativas de me puxar de volta para o velho papel no intervalo de 1 hora. 36 vezes que escolhi permanecer longe. Um e-mail apitou e deslizou para a vista. Arrumado, educado. Obrigado pelo seu pagamento. Parabéns à doutora Alice. Ri uma vez, um som sem humor que rachou no final. Até o recibo tinha aprendido e o roteiro da família. Desliguei o telefone e o apartamento ficou completamente quieto. Chutei meus sapatos para longe e caminhei até a janela. O Rio Pinheiros era uma costura negra, costurada através do peito da cidade. Em algum lugar no restaurante, uma vela se apagou. Encostei minha testa no vidro e disse em voz alta para a rua, para a água, para qualquer parte de mim que ainda precisasse de permissão. Hoje à noite, sou livre, mesmo que isso me custe caro. Fiquei lá até minha respiração parar de embaçar a janela. Então atravessei a sala, fechei a porta para o corredor com força e deixei o silêncio se manter. A manhã chegou como uma batida na porta. Eu não queria atender. Liguei o telefone de volta, porque o trabalho precisaria de mim, e as mensagens inundaram, como se uma barragem tivesse rachado em algum lugar antes do amanhecer. Pai, você nos envergonhou na frente de todos. Mãe, família vem em primeiro lugar, a menos que você decida que está acima dela. Comentários de primos disfarçados de preocupação. Alice, por favor, não me odeie. A tela pulsava, com julgamentos e súplicas, em listras alternadas. Coloquei o telefone virado para baixo e tentei respirar.
No escritório, o mundo fazia sentido de novo. Os números se alinhavam. Os planos tinham resultados. Camila entrou na minha porta sem bater e se apoiou no batente. Você disse a verdade, disse ela. Estou orgulhosa de você. As palavras pousaram suavemente onde as outras tinham machucado. Mais tarde, um e-mail da professora Helena me encontrou entre reuniões. Sua voz é clara. Mantenha-a assim. Foi como receber água limpa depois de dias de sal. Ao anoitecer, o céu sobre o rio tinha a cor de um hematoma antigo. Eu estava esquentando o macarrão de ontem quando o interfone tocou. Apertei o botão e ouvi a voz da minha mãe, composta demais para ser casual. Estamos aqui. Deixe-nos subir. O elevador demorou uma eternidade e, ao mesmo tempo, não o suficiente. Quando a batida veio, era um ritmo rápido e praticado que eu não ouvia na minha porta há anos. Mamãe estava na frente, tia Janete ao lado dela, papai um passo atrás com o maxilar travado. Eles não pediram para entrar, eles presumiram. Encontrei-os na porta e não me movi. Precisamos conversar, disse a mamãe. O programa da Alice tem custos. É sua responsabilidade como filho ajudar sua irmã. A palavra responsabilidade ficou pendurada ali como uma corda em laço. Minha responsabilidade acabou, eu disse, quando vocês me disseram que eu não merecia existir. O ar ficou rarefeito. Os olhos da tia Janete caíram para o tapete do corredor. O olhar do papai queimava além de mim para dentro do apartamento, como se pudesse avaliar a metragem quadrada e transformá-la em dívida moral. O nome da Alice acendeu meu telefone no console antes que alguém respondesse. Ela estava fazendo uma chamada de vídeo. Levantei a tela e o rosto dela preencheu tudo. Olhos vermelhos, corredor de hospital atrás dela, luzes fluorescentes achatando tudo. Eu sabia, disse ela, a voz falhando. Eu sabia que você estava carregando tudo. Eu deveria ter dito algo. Eu estava com medo de que se eu saísse da luz, perderia tudo o que trabalhei. A confissão dela não absolveu nada. Apenas tornou a forma da máquina mais clara. Papai falou por cima da ligação, firme, cansado de fingimento. Precisávamos de alguém para lidar com as finanças, e você nasceu para fazer isso. É assim que as famílias funcionam. Não faça drama. A frase foi uma chave, girando numa fechadura, que eu vinha chacoalhando a vida toda. Pousei o telefone, deixei a imagem da Alice pairar virada para cima na mesa e peguei o fichário que eu tinha enfiado na prateleira perto da porta. Eu tinha impresso o arquivo Livro Caixa Família na semana em que fui aceito no programa de MBA. Talvez porque uma coisa no papel pareça mais difícil de negar. Abri na primeira página e entreguei para a mamãe. Isso são 10 anos, eu disse. Aluguel, quando vocês estavam curtos, remédios, quando o convênio brigou com vocês, contas de gás no inverno, multas por atraso, 2 rodadas de empréstimos estudantis que eu garanti e me disseram que seriam temporários. Vocês não precisam me agradecer, mas não podem fingir que não aconteceu. Eles viraram as páginas em silêncio. O corredor zumbia com os jantares e televisões de outras pessoas. Finalmente, mamãe devolveu o fichário como se estivesse contaminado. É isso que um filho mais velho faz, disse ela, nítida e fria. Não é um favor, é dever. Eu podia sentir a raiva subir e passar do jeito que uma febre quebra. Não, eu disse, era amor. E vocês continuaram chamando de dever para não terem que me amar de volta. Dei um passo para a porta, tornando o espaço menor. De agora em diante, vocês vão se virar sem mim. Eu não sou mais a carteira da família. A boca da tia Janete tremeu como se ela pudesse falar, mas ela não falou. Papai endireitou os ombros, a velha postura de autoridade final, mas não havia nada sobrando para comandar.
O elevador tocou no final do corredor. Em algum lugar, um cachorro latiu 2 vezes e ficou quieto. Mamãe começou a dizer meu nome do jeito que fazia quando eu tinha 8 anos e estava atrasado para o jantar. Balancei a cabeça uma vez, não para ela, mas para o passado. Espero que vocês encontrem um jeito, eu disse. Espero que Alice encontre seu próprio equilíbrio e sua própria voz. Mas eu terminei. Empurrei a porta para dentro, até a moldura tocar os sapatos deles. Cuidem-se. Fechei a porta. A tranca pegou, pequena e decisiva. Por um momento, fiquei com a palma da mão plana na madeira, sentindo a vibração do corredor do outro lado. Nudilos bateram na porta numa explosão rápida. A velha lista de nomes retornou através da barreira. Egoísta, ingrato, dramático, como fantasmas que não tinham aprendido que não havia casa sobrando para assombrar. Deslizei para baixo até ficar sentado, de costas para o mundo que eu tinha acabado de selar. As lágrimas vieram sem calor, não de raiva, mas de evacuação. Eu deixei. Minha respiração ficou lenta novamente. As batidas diminuíram, depois desapareceram, depois se moveram pelo corredor, as vozes deles se dissolvendo nos cabos do elevador e no zumbido do prédio. No silêncio, eu podia ouvir o rio baixo e constante, o pulso da cidade que não se importava com nossos roteiros familiares. Levantei-me, limpei o rosto com a manga do meu moletom e olhei ao redor da pequena sala que tinha me segurado através de noites tardias e manhãs precoces. O lenço debaixo do vaso na velha foto piscou na minha mente e depois se afastou para sempre. Desliguei o telefone mais uma vez e o coloquei na mesa ao lado do fichário fechado. Eu não tinha que provar mais nada. A porta atrás de mim era apenas madeira, tinta e dobradiças, mas parecia uma linha desenhada em concreto fresco. Do meu lado dela, ar. Do meu lado dela, espaço suficiente para viver. Depois de fechar a porta para os meus pais naquela noite, me enterrei no trabalho. Chegava cedo, ficava até tarde, me voluntariava para projetos que assustavam outras pessoas. Minha mente estava em carne viva pelo confronto, mas derramei cada aresta afiada imagino em apresentações de estratégia e negociações. Em poucos meses eu estava liderando um projeto multinacional que estava oscilando à beira do colapso. A Camila me apresentava nas reuniões como se eu já fosse um sócio. Meus colegas começaram a me olhar de forma diferente, não como o analista quieto que ficava até tarde, mas como alguém que trazia impulso para a sala. Uma manhã, quando o primeiro sol tocou o bairro, abri um e-mail da professora Helena. Ela tinha ouvido falar do contrato que eu tinha guiado para a sua segurança. As palavras dela eram simples. Você é a prova viva de que inteligência e garra não precisam de permissão externa para importar. Li 3 vezes, cada linha pressionando em mim como uma mão firmando minhas costas. Sentei na minha mesa, naquela tarde, mãos tremendo sobre o teclado, e escrevi o que nunca tinha ousado dizer em voz alta. No LinkedIn, sob um perfil anônimo, descrevi o que significava ser o filho invisível, ser a carteira de uma família que nunca disse obrigado uma única vez, ser informado de que eu não valia o espaço que ocupava na minha própria noite de formatura. Não citei nomes, não precisava. Terminei com uma linha que veio do tutano dos meus ossos. Silêncio e sucesso são a vingança mais doce. Cliquei em postar e fechei o notebook, convencido de que nada sairia daquilo. Ao anoitecer, os números tinham ficado selvagens. Milhares de compartilhamentos, centenas de comentários. Estranhos confessavam suas próprias cicatrizes. Eu também fui o invisível. Você colocou em palavras o que carreguei por anos. Rolei até meus olhos embaçarem, percebendo que eu não era uma ilha. Eu fazia parte de um arquipélago de crianças que tinham sido negligenciadas, subestimadas,
apagadas. Pela primeira vez, as vozes deles se envolveram na minha. Na semana seguinte, a Camila entrou no meu escritório, sorriso feroz. Você vai falar na conferência de resiliência e negócios. Eles querem sua história. History. Congelei, a respiração presa no peito. No palco, sob uma cobertura de luzes, contei a verdade sem citar nomes. Falei sobre resiliência, sobre carregar um peso que ninguém mais reconhecia, sobre encontrar liberdade quando você para de esperar permissão para existir. Os aplausos subiram como uma onda e quebraram sobre mim. Saí do palco mais leve do que estivera em anos. Mudei-me para um apartamento novo, naquele outono, uma cobertura com vidro do chão ao teto e a vista infinita da cidade se estendendo lá fora. Na primeira noite, o Eduardo e a Camila ficaram comigo na varanda. Levantamos taças de champanhe barato, rindo do absurdo da vista. Família, disse o Eduardo, brindando com o copo no meu. Balancei a cabeça, garganta apertada. Não era sangue. Era melhor. A notícia do meu sucesso se espalhou rapidamente. Antigos vizinhos sussurravam para os meus pais. Primos encaminhavam artigos. Os e-mails começaram a chegar. No começo, eles repreendiam. Você nos abandonou. Você só se importa com você mesmo. Então eles mudaram para súplicas. A Alice precisa de ajuda. Não vire as costas. Li em silêncio. Minha resposta tão firme quanto pedra. Nada. Tarde numa noite, o nome da Alice acendeu minha tela. A mensagem dela era uma confissão dobrada em arrependimento. Sinto muito. Eu sabia o quanto você carregava. Eu só não fui corajosa o suficiente para dizer. Espero que algum dia você possa me perdoar. Deixei o telefone descansar na minha palma. Depois o coloquei virado para baixo. Algumas palavras não podem consertar o que anos esculpiram. Fiquei na janela, São Paulo, brilhando. Abaixo de mim, a cidade respirando o seu ritmo escuro. Agora eu vivo para mim mesmo, sussurrei para o vidro. E nada pode me arrastar de volta. A cidade respondeu com silêncio. E pela primeira vez, o silêncio pareceu amor. No verão, decidi oferecer um jantar na minha cobertura. Sem mapas de assentos formais, sem parentes competindo pelo centro, apenas caixas de pizza no balcão de mármore, garrafas de vinho respirando abertas na mesa e as pessoas que tinham me escolhido. Eduardo esparramado no sofá, contando histórias dos nossos dias de clube de matemática no ensino médio. Camila recostada na cadeira, os olhos enrugando enquanto ria. A professora Helena levantou a taça, a voz firme. Rodrigo, você redefiniu o que resiliência significa nesta indústria. Meu rosto ardeu com uma humildade que eu nunca tinha conhecido em casa. Levantei-me e deixei as palavras virem. Uma vez, minha própria família me disse que eu não valia a pena existir. Mas aprendi que valor não é definido por sangue ou roteiros antigos. Família real são as pessoas que escolhem ficar ao seu lado. Não porque elas devem, mas porque elas querem. Aplausos encheram a sala. Não a polidez forçada de um salão de banquetes, mas o ritmo quente de corações genuínos. O Eduardo atravessou o espaço e me abraçou tão forte que quase ri. Você merece isso, cara. Cada pedacinho. No meio da noite, meu celular acendeu no balcão. 5 chamadas perdidas da mamãe, empilhadas uma após a outra. Virei-o para baixo e sorri. Nenhuma hesitação, nenhum puxão. A conversa na mesa rugiu sem um soluço. Mais tarde, enquanto o riso ainda zumbia pela sala, verifiquei meu e-mail e encontrei uma mensagem da tia Janete. As palavras dela eram quietas, mas certas. Você merece alegria. Não deixe que eles te arrastem de volta. Estou orgulhosa de você. Lágrimas escaparam antes que eu pudesse pará-las. Talvez a linhagem não fosse toda veneno,
Talvez um único fio de graça ainda pudesse tecer seu caminho. No Instagram, o post anônimo tinha desencadeado um movimento. Invisível, não mais, espalhado por feeds e cidades. Mensagens chegavam de pessoas que eu nunca tinha conhecido. Agradecimentos, confissões, promessas de quebrar suas próprias correntes. Percebi que minha história tinha ficado maior do que eu. Pertencia a qualquer um que já tivesse sido diminuído e ousado ficar de pé. De qualquer forma, quando o último convidado saiu e a porta clicou fechada, caminhei até a janela. A cidade ardia com luzes, ruas vivas, o rio cortando prateado entre as torres. Abri meu diário uma última vez. Rodrigo Bastos, homem livre, começando um novo capítulo. Fechei, coloquei o fichário, livro-caixa, família, numa gaveta e girei a chave. O passado estava contabilizado. A dívida estava paga. Apoiei-me no vidro, observando a cidade respirar. Se você já ouviu que não importa, eu sussurrei. Lembre-se, você importa. Solte as correntes. Construa a família que você escolhe. A liberdade está esperando, e ninguém pode tirá-la de você. A sala estava quieta, mas as luzes de São Paulo piscavam de volta, brilhantes e infinitas, como se concordassem.